Olá, sejam bem-vindos ao canal Anatomia Cura, um canal exclusivo para o estudo da anatomia humana. Eu sou o professor Gustavo e na videoaula de hoje estarei abordando a anatomia do plexo braquial. Plexo pode ser definido como um emaranhado de fibras nervosas que se entrelaçam. Essas fibras, que formam o plexo braquial, na sequência, vão originar os nervos destinados ao membro superior. O plexo braquial está situado parcialmente no pescoço e na axila. Na sua formação, entram os ramos ventrais dos nervos espinhais C5, C6, C7 e C8, bem como o ramo ventral do primeiro nervo torácico, o T1, com eventuais contribuições dos ramos ventrais do nervo espinhal C4 e T2. As fibras do plexo braquial, junto com a artéria subclávia, primeiramente estão cruzando por entre os músculos escaleno médio e escaleno anterior, como a imagem de cadáver nos mostra. Nessa imagem do plexo braquial é visível a participação dos ramos ventrais C5, C6, C7, C8 e T1, iniciando a formação do plexo braquial. Notem vocês que, na sequência, os ramos ventrais se agrupam para formar três troncos. Um tronco superior, um tronco médio e um tronco inferior. Após a formação dos troncos, as fibras se dividem em uma divisão anterior e uma divisão posterior. Após o surgimento das divisões anterior e posterior, estas se agrupam para formar três fascículos. Um fascículo lateral, um fascículo medial, e um fascículo posterior. Após o surgimento dos fascículos, ocorre a formação dos ramos terminais do plexo braquial. Estes ramos terminais do plexo braquial são destinados à inervação de músculos do membro superior e também da inervação sensitiva da pele do membro superior. Nesta imagem, temos um esquema que mostra os principais ramos terminais do plexo braquial, que são eles o nervo axilar, o nervo músculo cutâneo, o nervo radial, o nervo mediano e o nervo ulnar. Em resumo, as raízes de C5 a T1 se agrupam formando os troncos superior, médio e inferior. Os troncos sofrem uma divisão anterior e posterior. As fibras das divisões anterior e posterior se agrupam formando os fascículos lateral, medial e posterior. E a partir dos fascículos ocorre o surgimento dos ramos terminais do plexo braquial, e os principais ramos terminais são estes que estão elencados nesta lista. Na imagem do esquema do plexo braquial, percebe-se que os ramos ventrais
de C5 e C6 se agrupam para formar o tronco superior. O ramo ventral de C7, isoladamente, forma o tronco médio. Os ramos ventrais de C8 e T1 se agrupam para formar o tronco inferior. As divisões anteriores do tronco superior e do tronco médio se agrupam para formar o fascículo lateral. As três divisões posteriores se agrupam para formar o fascículo posterior. E a divisão anterior do tronco inferior forma o fascículo medial. Bom, os fascículos lateral, médio e posterior estão dispostos ao entorno da artéria axilar. Nesta imagem de cadáver, é possível verificar a formação do plexo, bem como os fascículos. Como comentei, os três fascículos estão situados ao entorno da artéria axilar. Bom, vamos ver agora os principais ramos terminais do plexo braquial, ou melhor, os principais nervos terminais do plexo braquial, bem como a sua origem e a sua localização topográfica no membro superior. Começamos pelo nervo axilar. O nervo axilar origina-se do fascículo posterior, toma uma direção posterior, uma direção dorsal, contorna o colo cirúrgico do úmero, junto com a artéria e a veia circunflexa posterior do úmero. As fibras do nervo axilar alcançam o músculo deltoide e o músculo redondo menor. Portanto, deltoide e redondo menor são músculos inervados pelo nervo axilar. Com relação ao nervo radial, o nervo radial origina-se do fascículo posterior do plexo braquial e toma uma direção dorsal, uma direção posterior, alcançando o braço. No braço, ou melhor, no úmero, osso do braço, encontra-se um sulco deixado pelo nervo radial. No braço, o nervo radial está situado entre as cabeças lateral e média do músculo tríceps braquial. Ao longo do seu trajeto, o nervo radial fornece inervação motora para o músculo tríceps braquial. O nervo radial toma um trajeto descendente
em direção ao antebraço. Em frente à articulação do cotovelo, localiza-se uma fossa, denominada de fossa cubital. Na fossa cubital, localiza-se o nervo radial. Portanto, a imagem nos mostra o nervo radial localizado na fossa cubital. No interior da fossa cubital, o nervo radial é encontrado entre os músculos braquial e braquiorradial. Neste momento, nota-se uma bifurcação do nervo radial, aonde este ramifica-se em um ramo superficial e um ramo profundo. O nervo radial continua o seu trajeto pelo antebraço, tanto o ramo superficial quanto o ramo profundo. O ramo profundo do nervo radial penetra por um canal localizado no interior do músculo supinador, canal este denominado de músculo supinador. Neste local, o nervo radial fornece inervação para o músculo supinador. O ramo profundo do nervo radial, então, fornece inervação motora para o músculo supinador. O nervo radial também fornece inervação motora para todos os músculos extensores da mão e dos dedos. Em resumo, o nervo radial faz a inervação motora de todos os músculos extensores, desde o braço até o antebraço. Já o ramo superficial do nervo radial é puramente sensitivo. Nesta imagem, visualizamos o ramo superficial do nervo radial cruzando abaixo do músculo braquiorradial, para posteriormente tomar um sentido superficial aonde alcança o dorso da mão. Nesta imagem é visível o território de inervação sensitiva do ramo superficial do nervo radial, que é puramente sensitivo. Nesta imagem, temos um corte transversal que passou pelo braço, aonde é visível na imagem o osso húmero, bem como as duas lojas musculares do antebraço, ou, se preferir, o grupo muscular anterior e o grupo muscular posterior do braço. O grupo muscular posterior do braço é inervado pelo nervo radial, bem como o grupo muscular anterior do braço é inervado pelo nervo músculo cutâneo. Na sequência, vamos estudar o território de inervação do nervo músculo cutâneo. Como foi falado anteriormente, o nervo músculo cutâneo é responsável pela inervação da loja muscular do braço ou é responsável pela inervação motora dos músculos do grupo anterior do braço. O nervo músculo cutâneo origina-se do fascículo lateral do plexo braquial.
Primeiramente, ele está cruzando por entre as fibras do músculo coracobraquial. Ele perfura as fibras do músculo coracobraquial e tem um trajeto oblíquo passando de forma profunda ao bíceps braquial. Nesta imagem, nós não estamos visualizando o músculo bíceps braquial. O bíceps braquial foi retirado. O nervo músculo cutâneo está situado profundo ao bíceps braquial, entre o bíceps e o músculo coracobraquial e o músculo braquial. Notem vocês que ao longo do trajeto, o nervo músculo cutâneo fornece inervação motora para os músculos da loja anterior do braço, que são eles o bíceps braquial, que não aparece na imagem, o coracobraquial e o braquial. O nervo músculo cutâneo termina emitindo um ramo denominado de nervo cutâneo lateral do antebraço. Como o próprio nome está indicando, o nervo cutâneo lateral do antebraço faz a inervação sensitiva da face lateral do antebraço. Muito bem. Nesta imagem, visualizamos o músculo bíceps braquial, que é considerado um músculo satélite, um músculo chave desta região. Notem que no lado medial do músculo bíceps braquial existe um feixe vasculonervoso, ou um feixe neurovascular. No lado medial do bíceps, situa-se um sulco, o sulco bicipital medial. Dentro do sulco bicipital medial, localize-se um feixe vasculonervoso. E esse feixe vasculonervoso existente no interior do sulco bicipital medial é composto pela artéria braquial, pela veia basílica, pelo nervo mediano e também pelo nervo ulnar. Então, notem que no interior do sulco bicipital medial está transitando vasos e também o nervo mediano e o nervo ulnar. O nervo ulnar origina-se do fascículo medial do plexo braquial. Este, primeiramente, transita pelo sulco bicipital medial e no ponto médio do braço, o nervo ulnar se separa da artéria e também do nervo mediano, tomando uma direção posterior, cruzando posteriormente ao epicôndilo medial do úmero, local este que chamamos de sulco do nervo ulnar. Neste local, atrás do epicôndilo medial do úmero, o nervo ulnar encontra-se na superfície, aonde é recoberto apenas por pele e fáscia. Notem que, neste ponto, o nervo ulnar localiza-se no sulco do nervo ulnar, entre o epicôndilo medial
e o olecrano. Este é um local onde frequentemente o nervo ulnar pode ser comprimido. Quando você bate o cotovelo sobre uma superfície rígida, você pode comprimir o nervo ulnar. Isso vai ocasionar uma dor irradiada por todo o trajeto do nervo ulnar. No antebraço, o nervo ulnar cruza entre os músculos flexor ulnar do carpo e flexor profundo dos dedos. Ao alcançar a mão, o nervo ulnar faz a inervação motora de alguns músculos da mão. Em resumo, o nervo ulnar é o nervo motor dos músculos flexor ulnar do carpo e também da parte medial do músculo flexor profundo dos dedos. Então, o nervo ulnar faz a inervação motora do flexor ulnar do carpo e da parte ou metade medial do músculo flexor profundo dos dedos. Nervo mediano. O nervo mediano origina-se do fascículo lateral e medial do plexo braquial. Primeiramente, encontramos o nervo mediano em frente à artéria braquial, em um local que denominamos de bifurcação do nervo mediano, onde as fibras do fascículo lateral e do fascículo medial se agrupam para formar o nervo mediano. O nervo mediano também transita pelo sulco bicipital medial, acompanhando a artéria braquial e acompanhando o nervo ulnar. O nervo mediano alcança a articulação do cotovelo. O nervo mediano alcança a fossa cubital. Neste local, o nervo situa-se no interior da fossa cubital, cursando posteriormente à aponeurose bicipital. Então, temos aqui uma imagem da fossa cubital, aonde o nervo mediano encontra-se no interior da fossa cubital, cruzando posteriormente a aponeurose bicipital. Na fossa cubital, o nervo mediano acompanha o trajeto da artéria braquial e, posteriormente, alcança o antebraço. No antebraço, o nervo mediano está situado entre os músculos flexor superficial dos dedos e flexor profundo dos dedos. O nervo mediano alcança a mão. E para alcançar a mão, este nervo necessita cruzar por uma estrutura anatômica localizada no carpo, que denominamos de túnel do carpo. O túnel do carpo é um túnel, um local, um canal, um local estreitado,
por onde cruza o nervo mediano, bem como o tendão dos músculos flexores da mão e dos dedos. Portanto, o nervo mediano é o único nervo do membro superior que transita pelo túnel do carpo. Nesta região, o nervo mediano pode ser comprimido, ocasionando numa situação patológica que denominamos de síndrome do túnel do carpo. Portanto, nervo mediano é o único nervo que transita, que passa pelo túnel do carpo. Com relação à sua inervação, o nervo mediano realiza a inervação dos flexores, dos músculos flexores, situados na face anterior do antebraço, exceto o músculo flexor ulnar do carpo e a porção ulnar do músculo flexor profundo dos dedos. Notem que o nervo mediano também realiza a inervação motora de músculos situados na nossa mão, bem como também realiza a inervação sensitiva de alguns territórios da nossa mão. Muito bem. Chegamos ao fim de mais uma aula. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima e um forte abraço do professor Gustavo Cura.